Vou falar mais algo para vocês sobre o que é a vinda de Jesus. Outro versículo que eu vou soltar para vocês da vinda de Jesus. Sobre o que? Sobre o sonho que eu tive, que eu soltei para vocês, né? Que eu tava grávida, né? Um puxão medonho, e saiu que é a vinda de Jesus. Então, e vou soltar o dia do Senhor para vocês verem que não é como vocês imaginam. Ah, é só um povo sumir da face da terra. A Bíblia ela não mostra bem assim, não. A Bíblia mostra com todos os detalhes. Né? Como as pessoas imaginam, não. Ah, Jesus vem, vai ficar tudo normal. Nada normal. Com um terremoto muito grande que vai ter quando o sol escurecer, tu acha que vai ser normal? Um terremoto grande, como nunca houve. Eu peguei um versículo, eu me admirei aqui na Santa Escritura. Eu peguei um versículo que disse que o terremoto vai ser tão grande que nunca houve desde a fundação do mundo, para vocês verem o tamanho do terremoto que vai ser no dia da vinda de Jesus. Por isso que fala, né, que essas cidades fortificadas, elas não vão ficar em pé, igual tá falando aqui nesse versículo. As cidades fortificadas, elas vão por terra. Por isso que eu digo a vocês que moram em prédio, entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Não tem por onde nós correr, não. Se eu sei que eu vou morrer, eu vou morrer. Vou morrer no mesmo canto onde Jesus me mostrou. Na mesma casa, no mesmo cantinho. Ele não me mostrou que ia me tirar daqui, porra, é aqui que eu vou ficar. Entendeu? Agora o que? Eu entrego a minha alma todo dia nos pés dele. Todo dia eu boto meu rostinho no chão e digo, Jesus, perdoa-me os meus pecados, Jesus. Porque tu sabe que todo dia eu peco. Posso pecar com o olhar, posso pecar com meus pensamentos. Tenho que pedir perdão a ele. Se eu não pedir perdão a ele, meus irmãos, quem somos nós, entendeu? Se Jesus vier agora de noite, então antes dele vir, né, a gente vai estar o quê? Drobadinha, né? Pedindo perdão a ele pelas nossas falhas, nossos pecados. Ele é santo, nós não, entendeu? Por isso que nós estamos nesse mundo, entendeu? Ele não precisava ter se batizado, não, Jesus, sabia? Porque Jesus não existia pecado nele. Mas o que? Ele se batizou para nos mostrar o quê? Que nós temos o quê? Que se batizar, que é arrependimento de pecado. Entendeu aí, meus amores? Tudo ele nos ensinou e abertamente. Por isso que eu falo da palavra de Deus para vocês abertamente. Bora lá. Soltei o quê? O sonho de uma gravidez aí nesse vídeo passado. O sonho de uma gravidez, que é o que? A vinda de Jesus. Jesus fala que a vinda dele é igual a uma mulher grávida, né? Então, preste atenção. Jesus está mostrando, Jesus está ensinando. E vocês o quê? Será, Miri? Será? Cuidado, Jesus disse que vai te pegar de surpresa. O dia que tu não espera, a hora que tu jamais imagina, é a hora que ele vem. Glória a Deus, né? Tô preparada todo dia. Nós temos que se preparar todo dia. Todo dia eu tô preparada. Todo dia nós temos que se preparar. Então, assim, meus amores, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Então, esse dia vai ser um dia terrível. É o dia da vinda do Senhor. Você está vendo? Aquele dia será um dia de indignação. Olha, já começa alertando. O dia da vinda do Senhor é um dia de quê? De lamentação. Continuando. Dia de tribulação e dia de angústia. Você está vendo aí? Dia de quê? De tribulação. Dia de quê? De angústia. Então, isso é a vinda do Senhor. Ó. Dia de alvoroço. E de assolação. Dia de trevas e de escuridão. Tudo na vinda do Senhor. Dia de nuvens e de tensas trevas, dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Meus amores, olha, esse dia vai pegar muitas pessoas o que eles não acreditam, eles escutam. Tem muitas pessoas que escutam os meus vídeos, vê que eu tô pregando a palavra de Deus, é o que? É Sofonias 1, livro versículo 14, o 15 e o 16. Tem pessoas que até olham nas Santas Escrituras e vê, tá mesmo escrito aquilo, que ela tá lendo a verdade. Mas o que? Mas vocês não quê? Como Jesus diz, vocês não se alertam. Qualquer momento, o ladrão pode vir. Meus amores, ladrão, eu tô falando assim, como Jesus deixou escrito. Mas a qualquer momento ele pode vir, Jesus, e pegar vocês de surpresa. Esperando, Jesus não vai vir agora não, ainda há mais tempo. O ladrão, quando vem arrombar tua casa, tu vai aguardar, não, tu vai logo se prepara todinho, enche os muros de quê? De cerca elétrica, enche os muros de não sei o que mais lá, e sobe o muro bem alto,
Tudo para poder... Então, se por que vocês não esperam a vinda de Jesus também? A palavra está sendo pregada. Todo santo dia Jesus usa a boca das pessoas na internet, fala com vocês. Fala com o mundo inteiro. Jesus fala o mundo inteiro através da internet. E vocês direto ignorando ele. Mas vai chegar o dia que vocês vão se arrepender e vocês ainda vão se curvar perante a ele. Mas, meus amores, não foi falta de aviso, não. Quando Deus, para vocês ver como Deus é um Deus maravilhoso, ele avisou até o último dia. Noé, ele mandou Noé avisar até o último dia. Quando chegou no último dia, ele chegou e disse assim: Noé, entra pra arca. Entra pra arca e você lá a porta, que ninguém entra e ninguém sai. Entendeu? É desse jeito. Jesus disse que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. Por quê? Porque nós estamos falando com vocês até o último dia. Eu estarei com vocês aqui até o último dia. Entendeu? Talvez no último dia eu ainda tenha pregado com vocês. Vocês sabiam? Todo dia que eu tô na internet e Jesus está dizendo pela minha boca para vocês que o que? Tá nos tirando da face da terra. Nós estamos o quê? Nós estamos se despedindo de vocês. E vocês, espero que vocês estejam fazendo o mesmo. Porque nesse dia da vinda de Jesus, muitos vão ser tirados. Ai, Mary, é pouco, só os que são dele. Não. Muitos vão ser tirados. Examina as Santas Escrituras. Ele diz que vai separar o quê? O joio do trigo. Muitos vão ser o quê? Para o tormento eterno. E outros vão ser para o quê? Para a vida eterna. Então, será que Jesus vai tirar só os dele? Não. Ele vai tirar o quê? Muitos, né? Por isso que eu falo com vocês. Todo dia nós temos que estar o quê? Preparado. Jesus vir, nós iremos com ele. Muitas pessoas que ainda tem raiva. Eu vi que um irmão estava com que parece que era 5 anos sem falar com o outro mal. Se Jesus, ele com certeza ele escutou alguma mensagem de Jesus na internet. Ele chegou lá pro irmão e pediu perdão. E é o que? É o certo. Se enquanto ele estava com raiva do irmão, se Jesus tivesse vindo, no momento ainda que ele tivesse com raiva do irmão, Jesus tinha levado ele, tinha lançado ele no lago de fogo. Mas por quê? Foi por causa de Jesus? Não. Jesus está fazendo a parte dele. Desde quando Jesus foi crucificado, ele foi ao céu, Jesus ainda não parou, não. Vocês prestaram atenção, não? Jesus direto guerreando por nós. Será que eu fico pensando, será que Jesus ainda senta no trono? Porque Jesus, próximo de vir, Jesus direto na internet, usar a boca de um, usar a boca de um homem, usar a boca de uma mulher, usar a boca de um jovem, usar a boca, meus irmãos, é direto, usar uma criança. Eu vi Jesus usando uma criança. Então, se Jesus aparece para as crianças falando, meus amores, Jesus direto falando com a humanidade. Meus amores, eu acho que Jesus tá trabalhando mais do que qualquer outro dia e agora perto da vinda dele. E vocês não acordam não, né? E os acontecimentos? E os animais também mostrando que ele tá voltando. Meus amores, não sei o que vocês querem mais não. Ou vocês se rendem, ou vocês ficam para poder ser o queijo. Para ser lançado no lago de fogo. Porque eu não vou dizer... Ai, se eu chegar aí pra vocês e dizer assim, não mesmo, se nós formos tirar da terra, nós vamos pra um lugar bom. Não vou dizer isso pra vocês, não. Porque aqui nas Santas Escrituras, pra gente ver a Deus, aquele primeiro versículo que eu soltei no primeiro vídeo pra vocês, exige o quê? Santidade. Deixa eu ler pra vocês aqui. Se eu não tiver com santidade, vocês acham que eu vou estar no céu junto com Jesus? Se Jesus é santo, Deus é santo, os anjos é santo, todo mundo se santifica para ir para o céu. Ai, se Jesus me quiser, ele me aceita do jeito que eu sou. Não, meus amores. Nós temos o quê? Que mostrar a humildade. Quando eu falo isso, eu tô com arrogância perante quem me deu a minha salvação, um passaporte para ir para a vida eterna com ele para todo sempre. Eu jamais abri a minha boca. Jesus me perdoa por eu da boca ter falado isso, mas tô dando um exemplo para vocês, entendeu? Não é que eu faço, Deus me livre. Ó, vou ler para vocês aqui, ó. Por isso que eu digo a vocês, sem santidade, ele já deixou escrito, ó. Deixa eu ler para vocês. Hebreu 13, ó. Segue a paz com todos. Segue a paz com todos. E a santidade. Você está vendo? E a santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Se tu não vai ver Deus sem santidade, como é que tu vai herdar o reino do céu? Jamais. Está escrito nas Santas Escrituras. Olha o que esse versículo está dizendo. Um versículozinho, vocês devem entender. Só um versículo. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, fui. Deixa eu ler como que está marcado.
Meus irmãos, às vezes eu leio porque eu gaguejo muito, né? Se eu ver se eu vou gaguejar muito, eu nem consigo soltar pra vocês. Glória a Deus. Meus amores, sabe por que que eu li? Porque falou em matrimônio. Quando fala em matrimônio, né? É sobre o quê? Sobre o casamento. Mas eu vou soltar pra vocês. E tá aqui o nome escrito, meus amores. É sobre casamento mesmo. Eu já botei o nome ali. É porque eu boto pra me saber de qual é o assunto que esse versículo fala. Ó. Veren... Meus amores, o título dessa parábola aqui, ela tá dizendo assim, exaltação finais. Exaltações finais, ó. Já sabe, né? Exaltações finais, já sabe, né? Ó. Eu vou ler o versículo, não, vou ler o versículo 4, ó. Venerado seja sempre, seja entre todos, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque se, ao que se dão e prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Então, assim, meus amores, essa parte que era para me ter botado justamente no outro vídeo, que estava falando sobre o quê? Meus amores, olha o que é que Deus fala. O leito é a cama, né? Onde a gente dorme, né? Então, deve ser o quê? Só habitar uma pessoa lá, entendeu? É o que? O nosso cônjuge, né? Jamais o quê? Tem que ser imaculada porque não pode deitar outra pessoa se não for o que? Aquela pessoa, né? Então, meus amores, então, para vocês verem como Deus o quê? E outra coisa, julgará. E Deus os julgará. Então, meus amores, ó, é sério, seríssimo. Meus amores, eu encerrei pra vocês. Entrego esse... Deixa eu ver aqui que tamanho tá. Ele fica na frente, não dá pra me ver o tamanho do vídeo. Então, meus amores, eu entrego pra vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entrego pra vocês com amor, com carinho. Posto todo dia a palavra de Deus pra vocês, porque isso foi algo que eu prometi a Jesus, porque Jesus apareceu pra mim no segundo sonho, depois do sonho do arrebatamento. Ele me mostrando que estava abandonado no evangelho. O que eu entendi, o que estava escrito nas escrituras, que o povo tinha abandonado ele. E eu disse a ele, Jesus, se tu te abandonar, eu não vou te abandonar, não. Eu vou levar o teu id, entendeu? Eu vou ficar contigo até o último dia da minha vida. Então, meus amores, e o que eu fiz estava escrito nas escrituras, eu nem tinha percebido. Eu vim perceber quando eu li. Aí eu disse assim, fala, meu Deus, olha o que foi que eu fiz. Aí eu botei logo o quê? Essa aqui, né, é pra poder eu sempre me lembrar, entendeu? Jamais o quê? Jamais, quando eu olho pra cá, eu já me lembro logo da o quê? Do que eu prometi a Jesus, entendeu? Porque a gente, nas Santas Escrituras tem algo que eu peguei, né? Não sei em qual foi o livro, que fala sobre o juramento. Nossa palavra tem que ser sim ou não. Não pode ser ao contrário, entendeu? Ou a gente dá um sim, ou então dá um não, entendeu? Não pode, né, entendendo? Porra, então, meus amores, isso aí eu levo até o último dia. Quando eu sair daqui, aí pronto, né, meus amores? Foi o quê? Não é quebrado. Quando Jesus disse que as nossas obras continuam. Então, meus amores, eu amo vocês. O meu Salvador, o dono da minha vida, Jesus de Nazaré, ama vocês. E espero que nós se reconciliem com ele antes desse dia da vinda dele. Entendeu? Nosso Salvador, nosso Galileu, ele é um homem muito lindo. Eu falo assim porque eu vi, né? E Jesus é um homem muito lindo, muito mesmo. Como às vezes até se eu já soltei hino falando que da beleza dele, da grandeza dele. Não tem uma pessoa que se compare a ele. E principalmente os olhos dele. Principalmente os olhos dele. Porque são chama de fogo. Qual é o ser humano que tem uns olhos como chama de fogo? Para vocês verem a grandeza dele, né? E o outro olhar dele também sem ser chama de fogo, que eu também tive a oportunidade de ver. São lindos os olhos dele. São lindos. Quando eu olho pro céu, a primeira coisa que eu me lembro é dos olhos dele. Entendeu, meus amores? Ainda me lembro de mais detalhes, né, meus amores? Ele é muito maravilhoso. E para essas mulheres que têm o seu esposo, que eles são evangélicos, que estão começando a pintar os cabelozinhos de branco, cuidado quando vocês deselogiam os cabelozinhos brancos que tá aparecendo, porque os cabelos que eu vi